Olá, alunos, bem-vindos à nossa primeira aula de Geologia aplicada em Engenharia Civil. Nessa aula nós vamos ver um pouquinho do que é geologia. Essa que é a nossa primeira aula, né? Então nós vamos ver definições de geologia, como que a gente vai aplicar isso em engenharia e como que vai ser nossa forma de ensino e aprendizado, bem como nossos critérios avaliativos para este semestre em turma virtual. Bom, primeiramente essa aqui é a nossa ementa, definida pelo Colegiado de Engenharia Civil, que é os principais fenômenos geológicos, estratigrafia, que seriam as camadas, né, que você tem no solo, noções de geologia estrutural e engenharia, propriedades geológicas e geotécnicas de formações geológicas, mapas geológicos e geotécnicos, intemperismo, propriedades tecnológicas de rochas, investigação do subsolo, hidrogeologia, geologia de túneis e geologia de barragens. Bom, nossas avaliações, por mais que nós estamos em uma turma de formato virtual, né, no formato EAD, nós vamos ter ainda assim três provas, né, três avaliações em que mantém-se aquele critério que vocês já devem conhecer muito bem. Acima, maior ou igual a 7, o aluno está automaticamente aprovado dentro do sistema. 5 a 7, ele está em prova final. Lembrando que quem faz o lançamento da nota é o sistema, então não tem como eu mudar. Às vezes, se ficar pendente em 6,99, pode ser que o sistema não arredonde. E menor que 5, o aluno está reprovado. O exame final a gente vai definir os critérios depois, mas basicamente todo o conteúdo da ementa que vocês terão que fazer em uma avaliação. E esses N aqui são exatamente as avaliações, notas, listas que eu posso passar para vocês ao longo do semestre. Prova final tem que ser maior ou igual a 5, né? Bom, a nossa primeira avaliação, ela vai incluir os seguintes conteúdos, que é a introdução à geologia, períodos geológicos, estratigrafia, solos tropicais e intemperismo. Parece ser bastante coisa, mas essa primeira aula aqui quase não tem nada mesmo para vocês, é mais definições. Segunda avaliação, nós teremos contendo movimentação em solos, erosão e hidrogeologia. Terceira avaliação, então, nós teremos barragens e túneis. Bom, as datas vão ser elaboradas, vão ser colocadas lá no sistema, né, no SIGA. Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos e cairão nas provas. Conteúdo das provas a ser desenvolvido que vai cair nas provas, que vai ser referente a cada avaliação. E essas atividades aqui elas vão contar a ponto, né, para vocês conseguirem eliminar essa disciplina do histórico. Caso vocês reprovem nesse formato EAD, não haverá lançamento de nota nenhuma, nem da disciplina no histórico de vocês. Então, como nós já falamos, a modalidade de turma é no formato EAD, conteúdos a serem ministrados de acordo com o plano de ensino, apostilas serão utilizadas, né? Eu vou passar para vocês basicamente slides e alguns outros materiais provenientes, vídeos gravados pelo próprio professor provenientes da internet, possibilidade de encontros online, se vocês acharem necessário, vocês me mandem um e-mail, a gente faz esses encontros para tirar dúvidas quanto à disciplina em relação a alguns critérios que vocês não tenham entendido muito bem. Essa disciplina aqui ela tem um total de 30 horas, o nome dela é Geologia Aplicada em Engenharia Civil. Ela vai eliminar 2 créditos no histórico de vocês, que vocês têm que ter um total de créditos lá para vocês conseguirem colar grau. Reprovação não constará no histórico escolar, não haverá lançamento de chamada, pois nós estamos no formato EAD. Maiores informações é só vocês lerem essas duas normativas aqui, que eles vão estar trazendo todos os contextos dentro da UNEMAT em relação à resolução, em relação a formas de avaliação, o que o professor pode e não deve passar para vocês. Está tudo incluso nessas normativas aqui. Bom, então o que é geologia? Qual que é a função dela? Dê uma olhada aqui nessa imagem aqui e tentem mais ou menos pensar qual que é onde a geologia se encontra dentro da engenharia. Então aqui nós temos uma ponte, aqui nós temos a construção de outra ponte, né? Aqui nós temos todo o lançamento da ponte já feita, já tem veículos passando aqui em cima, e aqui nós temos a execução, cravação das estacas, dos pilares que vão comportar a estrutura do gabarito da ponte. Então, vocês notem qual que é a importância dessa disciplina, qual que é a importância dessa área dentro do contexto de engenharia civil. Então, mais uma vez, mais uma foto aqui mostrando o Burj Al Arab, né, que fica, vocês sabem muito bem em Dubai, e é uma obra de engenharia que custou muito caro, mas também é uma obra que atrai muito turistas e gera muito investimento, né? Tem uma fundação profunda para um prédio que é considerado, se não me engano, o prédio mais alto do mundo, que tem mais de 600, 700 metros de altura.
tem uma arquitetura bem interessante mesmo, né? Parece um navio. Aqui nós temos uma barragem de rejeitos, mais uma obra de engenharia civil, né? Então vocês pensem bem que alguns anos atrás nós tivemos alguns acidentes com barragem, nós tivemos Mariana, tivemos Brumadinho, que foram duas barragens que colapsaram e geraram uma série de catástrofes ambientais e humanas. Aqui nós temos a barragem de Brumadinho durante um colapso. Aqui nós temos a Torre de Pisa, mais outra obra de geologia, né, que não houve ponderação dos critérios geológicos e geotécnicos para a engenharia civil. Prédios em Santos. Então o que há de errado nos prédios em Santos? Vocês já devem ter visto, ou já devem ter visto na televisão, devem ter ouvido alguém falar em relação a prédios terem sido feitos com fundação rasa, quando deveriam ter sido feitos em fundação profunda, que deveria ter acima de 50 metros. Então aqui nós temos as camadas, né, que vocês vão ver a chamada horizontes do solo, né, camadas que você vai ter. Então aqui nós temos uma camada de areia, de argila marinha, nós temos outra camada aqui de areia intermediária, e nós temos finalmente a camada de rocha, que é o que mantém o nosso edifício erguido, né, sem que ele sofra esse tipo de deslocamentos aqui que vocês estão vendo, né, que são chamados de recalques diferenciais. Então aqui você já nota mais uma importância de conhecer o solo, conhecer a propriedade da geologia, né, que a geologia significa geo, terra, logia, estudo, né, então seria o estudo da terra, para vocês conseguirem manter uma obra estável, manter um conforto, né, por mais que seja uma obra que não esteja desmoronando, digamos assim, mas ainda assim causa uma série de desconfortos e problemas para os moradores. Aqui nós temos a estratigrafia dos solos, que nada mais é do que, conforme vocês viram, nós temos os horizontes, areia fina, argila marinha, areia fina e média, por aí vai indo, né, até você chegar nos horizontes mais profundos do solo. E aqui dentro, aqui é exatamente para Santos, a cidade que a gente viu agora há pouco, problema nos prédios. E o que nós temos aqui são as camadas de estratigrafia, que são camadas que são geradas uma após a outra devido a critérios de intemperismo, critérios de erosão. E essa palavra vem de estratos, né, que seriam camadas, que seriam formação de horizontes, e cada um deles tem uma formação de solos diferente, que resulta num período geológico de intemperização diferente. Então às vezes você pode ter mais de 100 milhões de anos, 1 milhão de anos de diferença de uma camada de 10, 20 centímetros para outra. Então, qual que é a aplicação de geologia para engenharia civil? Obtenção de materiais que serão utilizados na construção civil, construção de estradas, cortes e aterros, minas a céu aberto, fundações para edifícios, obtenção de águas subterrâneas, barragens de terras e aterros em geral, né, rejeitos, túneis de escavações subterrâneas. A geologia ela é dividida em duas áreas práticas, né, que é a teórica e a aplicada. Nós temos a geologia física, e que é referente à mineralogia, petrografia, sedimentologia, geologia estrutural e geomorfológica, e a geologia histórica, né, que seria paleontologia, estratigrafia. Aqui entra muito dentro dos critérios de antropologia também, né? A gente não vai ver antropologia aqui. Daí tem as questões aplicadas, que são questões econômicas, por exemplo, mineração e petróleo, que são áreas que dão muitos recursos, dão áreas muita fermentação de capitais. Em relação à engenharia, que são relacionadas a problemas de fundações, estradas, barragens, túneis, água subterrânea, materiais, enfim, problemas de engenharia mesmo. Então é importante nós estudarmos a origem e formação, processo de formação, a estrutura e composição da crosta terrestre, formação das rochas, algumas aplicações e derivações. Bom, é importante frisar dentro da geologia que nós temos a geotecnia, que vocês vão ver com um grande embasamento na engenharia civil. A geotecnia são práticas geológicas aplicadas em engenharia. Então você não estuda toda a questão de história, questão mesmo econômica, você estuda baseado no critério de engenharia, que seria num critério estrutural, num critério de segurança. E aí assim você pode agregar dentro desses critérios uma questão econômica, mas só depois de ter esse embasamento. Então aqui nós temos algumas outras questões, como as placas tectônicas, que nós vamos ver mais para frente como elas são formadas, as formações dos diferentes continentes dentro da formação geológica, que nós temos a Pangeia, lembra? Vocês devem ter visto isso aqui bastante em geografia no ensino médio.
as camadas da Terra, as convergências das placas tectônicas, como ocorre a movimentação delas, o ciclo das rochas, né, movimentação e assim formação dos horizontes geológicos, através da atividade de intemperismo, atividade de transporte de água e por aí vai. Aqui nós temos a formação dada por temperatura, né, das rochas, a gente vai ver isso aqui mais para frente também. Formação de um vulcão, a formação de rochas, né, como é que eles funcionam, o que são rochas, que as composições dele, de onde que eles vêm. Isso aqui eu não vou nem perder muito tempo porque isso já está especificado na próxima aula. Aqui nós temos exemplos de rochas, tipos de rochas, metamorfismo, como é que elas são formadas a partir de outras, propriedades das rochas, os solos também, as partes que compõem ele. Isso aqui vai estar na próxima aula também. Algumas aplicações, tipos de solos, ocorrência, mineralogia, geologia por camadas, questão dos horizontes e estratigrafia de um solo, os fenômenos, né, de formação, o período em que ele foi desenvolvido. E era isso. Muito obrigado por terem acompanhado a aula até aqui e até a nossa próxima aula.